CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Encarnados, desencarnados, todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais, sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Altivo Panfiro, essa casa de amor, hoje para mais um dia de reunião pública, juntamente com a obra social de Antônio de Aquino, que já está sendo realizado desde as 8 horas, em que as crianças já devidamente alimentadas com o café da manhã e as mães recebendo também a palestra no Salão 2, e nós estamos aqui para realizarmos também a nossa reunião pública da manhã de hoje. É sempre um dia muito festivo, porque estamos nos doando, sabendo que estamos procurando seguir a seara de Jesus, os seus ensinamentos, e assim nos sentimos, desde que aqui entramos, harmonizados, felizes por aqui estarmos. Como aviso, queremos lembrar que as bolsinhas de Natal, o apadrinhamento das crianças, as bolsinhas encontram-se ali na livraria. E ainda tem muita bolsinha a ser distribuídas, né? Nós pedimos encarecidamente aquelas pessoas que puderem nos ajudar a ajudar essas crianças. São itens muito simples, mas que fazem uma diferença muito grande para quem recebe, né? Todos nós, ao chegarmos ao final de ano, fazemos a nossa confraternização em nossos lares, com distribuição, trocas de presentes. Muitas dessas crianças não têm essa oportunidade. Muitas dessas crianças veem, apesar do seu pedido do Papai Noel, não ser atendido. Porque para muitas crianças, o Papai Noel pode parecer não morar no coração delas. Então, elas questionam: por que a mim Papai Noel não atendeu? Então, se nós pudermos ajudar, fazer com que essas crianças tenham a semente do Papai Noel no coração, se nós pudermos ajudar, com certeza nós estaremos melhorando o mundo, nós estaremos criando um futuro com mais amor. Então, fica aqui a nossa solicitação para aqueles que puderem ajudar. Muitas vezes as pessoas podem falar: poxa, ainda que seja item simples, eu pegando uma bolsinha também não tenho condições de comprar. Mas divide com outras pessoas, né? Eu vou ter um item aí, uma bolsinha para atender todos aqueles itens, vai custar ali R$60. Divide com outras pessoas, cada um se cotiza em casa, cada um dá 10, 20, e nós conseguiremos assim realizar. A casa, ela faz a sua contribuição também com a ajuda de todos, sempre deixando bem claro que a casa não consegue fazer absolutamente nada se não for pela contribuição, pela caridade, pela ajuda de todos, com as cestas básicas, com material de limpeza, enfim, para que nós possamos estar hoje neste salão, apesar de lá fora estar o maçarico ligado, está muito quente, com certeza absoluta, nenhum de nós aqui dentro estamos sentindo calor. Nós temos os 3 ar-condicionados ligados e, mais uma vez, não é apenas da casa, da direção da casa, que consegue
sustentar essas despesas. Para isso, nós agradecemos de coração, a direção da casa agradece de coração a ajuda que todos proporcionam à casa para poder sustentar essas despesas. Bem, o item de hoje é do Livro dos Espíritos, nas questões 52 a 59. Na abertura será do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, itens 6 e 7. Quem vai nos dar o prazer da palestra é a Tereza Cunha. Seja muito bem-vinda. E na hora da sustentação será a Raquel, nossa querida trabalhadora da casa, incansável, que vai estar nos trazendo também a palavra de Jesus. Então, fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que nos fala: a fé transporta montanhas, e no item 5, o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis o motivo porque aquele que junta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal pode apenas pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses estranhos fenômenos de cura e outros, que antigamente eram considerados como prodígios e que são simplesmente a consequência de uma lei natural. Tal é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi porque não tivestes fé. Querido Mestre Jesus, Deus nosso Pai, mais uma vez, muito obrigado por nos dar a oportunidade do amanhecer desse novo dia, pela oportunidade de estarmos nesta casa de amor, onde iremos ouvir sobre os teus ensinamentos, Jesus, amparados pela espiritualidade amiga, bondosa, que temos como dirigente espiritual Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Herman, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Cidinha, Dona Ivone, Chico Xavier e a tia Allan Kardec. Muito obrigado por nos amparar, por nos harmonizar, e que nós possamos, então, dar por iniciado, com a permissão de Deus, a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Fazendo a leitura do item 52 do Livro dos Espíritos, que nos fala povoamento da terra, Adão. O item 50, 52, diversidades das raças humanas. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Do clima da vida e dos hábitos, o mesmo se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe e diferentemente um do outro, em nada se assemelharão quanto ao moral. Assim, passamos a palavra a Tereza e que Deus a abençoe. Obrigada. Bom dia. Eu acho que o som está bom, mas não sei. Agora que vai ser visto tudo isso. Quero primeiro pedir desculpas, porque eu acho uma descortesia do palestrante, vamos usar essa palavra, que chega já com o estudo iniciado. Mas, infelizmente, o Rio de Janeiro está meio conturbado e as coisas, às vezes, tumultuam as saídas da gente, mas deu tudo certo, consegui chegar e peço realmente desculpas. Tem um aqui, amor, quanto a isso, tá?
E também dizer o seguinte, nós ainda estamos no mês de novembro, mês que a gente homenageou os nossos entes queridos, e Kardec fala muito disso, da gente estender esse amor aos nossos entes queridos. E ontem fez 3 meses do desencarne da minha mãe, e assim, eu quero que ela receba hoje esse amor, esse carinho, assim como todos os entes queridos de nós todos que estamos aqui, e os desencarnados que porventura estejam aqui conosco, com certeza estão. A outra coisa é agradecer a diretoria da casa, que sempre que pode me chama para fazer algum estudo, que eu não digo nem palestra, eu digo estudo, e isso me dá um grande prazer, uma grande alegria, e dizer da felicidade das conquistas dessa casa. A diretoria, na pessoa do seu presidente, da vice-presidente, enfim, todo o corpo diretivo da casa estão de parabéns pelas conquistas, pelo desempenho, pelo empenho e pela determinação. Então, é um prazer estar aqui na Casa de Altivo, meu querido Altivo. Então, sem nos estendermos mais, vamos começar o nosso estudo. Na pergunta 52, ele nos diz assim: de onde vêm as diferenças morais que distinguem as raças humanas da Terra? Aí os espíritos nos respondem: do clima, da vida e dos hábitos. Só por aí a gente já constata que o homem não veio de um homem solitário, não veio de um homem único. O homem já habita a Terra há milhões e milhões de anos. E como a gente pode entender, então, que um único homem tenha dado direção, tenha sido responsável a fazer a população do planeta Terra? Não cabe em nossas cabeças esse pensamento. Isso é apenas uma alegoria bíblica e que outras tantas religiões se utilizaram para que nós pudéssemos entender de forma mais fácil, mais prática, mais leve do que os nossos conhecimentos poderiam aceitar. Na pergunta 53, ele diz: o homem surgiu de vários pontos da Terra? E os espíritos nos respondem: sim, o homem vem de vários pontos, de vários grupos e de raças diversas. Caramba, se ele vem de vários pontos, de vários núcleos, de raças diversas, como o nosso Adão poderia ser o responsável direto por essa condução, por esse desempenho? Nós até entendemos que o homem, à época antiga, era nômade, mas é impossível se fazerem 6 continentes através de um único homem. 6 continentes povoados. Então, aí a gente já entra num embate que os espíritos clareiam muito tranquilamente. Eles dizem mais ou menos assim: o homem vem de várias épocas, de vários grupos, e não de Adão, que é apenas uma alegoria bíblica. Se Adão é uma alegoria bíblica, por que se utilizar desta forma para que nos convencêssemos da humanidade terrena ter partido dali? Porque a crença em Deus,
O temor a um Deus é muito mais fácil de atingir os nossos corações do que uma simples explicação científica. Aquela época não tinham microscópios, não tinham condições que dessem a eles um entendimento mais propício, mais rápido. Então, por que não colocar de uma forma simples e leve que Deus resolveu em 6 dias criar a terra? Não que Deus não pudesse, não. Deus tudo pode, mas aí seria um retroceder e um despropósito que a gente entendesse que Deus um dia acordou, no outro dia quis fazer o mundo, aí fez a vegetação, fez a água, fez aí resolveu que estava vazio e colocou o homem. E aí ele se sentiu solitário, colocou a mulher, e aí começaram as desobediências. Porque a partir deste momento, da criação do homem e da mulher, o que aconteceu? As desobediências se instalaram no primeiro momento. Adão, você não pode ir naquela árvore, comer daquele fruto. Foi a primeira coisa que o Adão fez. Então, aí, qual é o propósito dessa situação? Demonstrar para nós, de forma simplória, que Deus quis que um casal se encontrasse, daquele casal, os filhos e os descendentes acontecessem, e a partir daí o homem evoluiria. Então, não cabe a gente pensar que Deus fez isso. Deus quer a evolução, mas Deus não quer a imposição. Deus não é um Deus injusto, nem um Deus punitivo, nem um Deus determinador. Deus é um Deus de luz. Deus é um Deus de propósitos. E aquilo que Ele faz, colocando essa situação de povoamento da terra para nós, é simplesmente a forma da nossa evolução. Então, os Espíritos deixam claro para nós que não foi um homem só que povoou a terra, mas que nem por isso nós, entendendo ou não a forma como foi povoada a terra, para muitos ainda é aceita Adão e Eva, e a gente tem que respeitar, o propósito, na verdade, foi evolutivo. Deus, quando traz a vida à terra, Ele traz com o propósito de que a gente perpasse por momentos difíceis. E se a gente perpassa por momentos difíceis e a terra não existia, então nós existíamos antes da terra. E como nós existíamos antes da terra? Como espíritos imortais. Então Deus não fez um estalar de dedos, um plim, e criou o mundo, e botou o Adão, e botou Eva. Não. Deus criou o planeta Terra com a condescendência de outros espíritos de escola, que aqui aportariam e trariam espíritos em situação de necessidade evolutiva. E aí sim a gente entende que os vários continentes foram habitados. Porque os espíritos não foram colocados somente num núcleo.
os espíritos foram espalhados. Esses espíritos trazidos foram trazidos de outros mundos que tinham uma condição que já não comportava mais aqueles espíritos, e eles teriam uma nova oportunidade de evolução e de crescimento. Aí sim nós podemos entender o propósito da criação. Aí sim Deus tem um propósito para nós. E por que a gente entende isso? Porque Ele resgata os desamparados, porque Deus é misericordioso, porque nós não somos únicos no universo. Seria uma audácia e um capricho e um orgulho muito grande se nós entendêssemos, pensássemos e aceitássemos que nós somos os donos deste universo infinito e maravilhoso. Não somos. Somos pequenas partículas colocadas neste planeta a fim de receber a condição de evolução. Então, aí, nós já temos duas situações. O propósito de Deus, na verdade, três. A sua misericórdia para conosco, porque Ele nos permitirá, a partir de encarnados, de corpo material, as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Deus não criou ninguém para manipular. Deus criou para a evolução, para a elevação espiritual. Então, vamos entender. Deus trouxe de outro mundo espíritos com situações mais delicadas. E aí, trouxe um professor especial, um professor amoroso, que é Jesus, um dos Cristos, um dos ungidos de Deus, o eleito mais propício em amor para nos alimentar de essência divina. E por que a gente fala assim? Porque Jesus também teve os seus momentos de evolução. Jesus não nasceu Jesus. Até porque eram vários espíritos, vários Cristos, e todos eles evoluíram. Uns mais, outros menos. E Jesus, o Cristo eleito de Deus, foi o escolhido por talvez ser o mais singelo, o mais obediente, o mais respeitoso, o que entendeu mais perfeitamente a evolução e o livre-arbítrio permitidos por Deus. Então, nós somos filhos em Deus Pai, irmãos em Cristo. Por que irmãos em Cristo? A Igreja Católica fala muito isso, mas é uma verdade. Porque, na verdade, Cristo é o responsável por nós. As nossas encarnações, porque não foram só uma a partir da criação do planeta Terra, as nossas evoluções, encarnações, foram sendo elaboradas de acordo com as nossas escolhas e livre-arbítrio. Então, a gente entende o quê? Que Deus jamais faz algo sem propósito. Deus jamais colocaria um homem aqui para ser o porta-voz dele, que no caso seria o Adão, que já começou errando. Mas Deus ali já fez a rota da obediência, da escolha e do livre-arbítrio. Quando se cria essa alegoria de Adão, é porque, na verdade, precisa se mostrar o seguinte: cada escolha tem as suas consequências.
E aí nós caímos na relação dos mundos, que eles dizem aqui que todos os globos que giram no espaço são habitados? Na 55, Kardec pergunta. E eles dizem sim, o homem está longe de ser o único habitante da Terra, porque não tem adiantamento, não tem inteligência e não tem condição de se responsabilizar pelo universo. Então, há uma escala de mundos. Nós agora estamos num momento de guerras em vários locais da Terra. E essas guerras podem, em muito, atrasar, atrapalhar, podar a nossa condição de sair de mundos de provas e expiações para mundo de regeneração, planeta regenerado. Por quê? Porque essas situações que estamos passando nos demonstram ainda a nossa dificuldade espiritual, a nossa pequenez, porque tudo que está acontecendo lá é em nome de uma religião, é em nome de um Deus que só muda a nomenclatura. Senhor, como vamos nos transportar de mundo de provas e expiações para de regeneração? Se nós ainda não conseguimos nem nos esclarecer, permitir que o mundo se melhore em várias condições, porque a gente vê até pelo Brasil. Essa semana, eu não gosto muito de ver jornal, e essa semana eu vi queimada na Amazônia, agora é o Pantanal, é o sul enchendo, é o norte seco. Quem fez isso? O homem, com os seus desmandos de conhecimento, entre aspas, adiantado. Que de adiantado não tem nada. Tem sim uma evolução de conhecimento, uma evolução científica enorme, mas que não é utilizada da forma certa. O que só nos traz o quê? Prejuízo. E aí vem o quê? A necessidade do quê? Das mortes coletivas. Muitos estão na situação de realmente se despedir daquele corpo, mas muitos ainda não estão. Então, nós temos que entender que existem mundos adiantados, onde os espíritos de escola habitam, mundos atrasados, com espíritos variados, e mundos inferiores, onde habitam ainda espíritos animalizados. Muitos dos espíritos que aqui se encontram não regredirão, porque a gente não retrograda, mas estacionarão naquele momento em questão de animalidade. Muitos conseguirão ultrapassar e evoluir neste momento, tendo a compaixão, tendo a oração, não se envolvendo naquela sintonia que os telejornais mostram diariamente. Só catástrofe, só destruição, só perdição, em todos os sentidos. Seja do homem pelo homem, em relação à sua vida particular, seja do homem em relação ao todo. As situações que ocorrem não podem caber mais em nós. A gente ouvir que 40 criancinhas, 40 bebês foram eliminados, porque são eliminados, por não terem
os chefes daquelas facções os seus pedidos atendidos. Então, prova, como Divaldo fala, a nossa ainda inferioridade espiritual. Não viemos de Adão, viemos de espíritos que estavam a caminho da evolução. Tivemos a oportunidade de um planeta governado por Jesus. E estamos estragando tudo para conseguir sair de provas e expiações para a regeneração. E não é um passo tão grande, mas é um passo. Então, o que a gente precisa entender? Que nós estamos aqui para evoluir. Que nós estamos aqui para o caminho da perfeição. Chegaremos à perfeição? Chegaremos. Jesus não chegou? E Jesus não falava isso para os apóstolos primeiramente, depois para todos que o ouviam? Eu e o Pai somos um. Se você não tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo você consegue. E é assim que a gente tem que se comportar. Porque a gente não pode pensar só na gente. A gente está num mundo e é no coletivo que a gente pensa. E primeiro o homem foi nômade por causa disso, porque ele fazia as suas andanças e fazia seus grupos. E desses grupos iam para outros lugares, que iam para outros lugares, que iam para outros lugares. E assim foram habitando os vários locais da Terra. Nós somos espíritos que temos que ter gratidão com a misericórdia do Pai. Porque a gente não veio para cá porque a gente era bonzinho lá no outro planeta. A gente veio para cá porque a gente não estava se enquadrando no outro planeta. Aí, como Deus é misericordioso, justo, bom, Ele fez assim, ó, esse grupo aqui precisa de ser mais educado. Então, quem que eu vou levar para lá? Eu vou levar Jesus, que é o meu cordeiro, que é o meu amor, o Espírito que mais entendeu as minhas necessidades para passar à frente. Jesus conversava com Deus 3 horas por dia. 3 horas de meditação, pelo menos, Jesus subia ao monte, lá se sentava solitário e ali ele fazia suas conversações com o Pai. Aí a gente pergunta assim, e Jesus precisava disso? Poxa, Jesus era evoluidíssimo. Jesus não fazia por ele, Jesus fazia por nós e nós estamos estragando tudo. Jesus fazia por nós. Espíritos em evolução, espíritos em aprendizado, espíritos passo a passo no caminho espiritual. E aí a gente vê que tudo foi tão bem montado por Deus, que as coisas foram sendo e estando e ficando adaptadas, cada um no seu habitat. Para a gente entender, a mudança de mundos é fácil, é assim, ó. Os pássaros têm uma compleição física, os peixes outra, os répteis e o homem. Então, os pássaros nasceram para voar. Os peixes para a água, para nadar. Os répteis para rastejar. E o homem para usufruir e se utilizar
de todas essas condições da natureza. Mas o homem prefere, às vezes, a destruição. E aí a gente pula já quase que para... Porque eu fui encadeando o meu pensamento, porque as perguntas são muito extensas, para a parte da fonte de energia. Porque se eu tenho a diferença de clima, de vida e de hábitos, isso vai ser um ponto de estruturação em relação a esses mundos dentro dos mundos, porque os continentes, na verdade, são quase que mundos dentro do planeta Terra. Então, a gente vai ter o Sol e a Lua, a energia de cada um, de forma diferente, mas elas vão existir. A gente vai ter estruturas diferentes em relação aos habitantes daqueles povoamentos. Assim como nos mundos que a gente não conhece. Que os espíritos nos dizem, nos mundos felizes, tudo é pelo pensamento. Nada mais importa que não seja o sentimento e o coração. Chegaremos lá. Mas ainda estamos no terra-terra desse planeta. Então, no terra-terra desse planeta, sentimos calor e frio, temos a chuva e a aridez. Além disso, temos que nos adaptar a esses climas, a essas necessidades que a parte estrutural do planeta pede. Exemplo, os povos do Ártico são acostumados e suportam frios extremos. Os trópicos suportam temperaturas flutuantes, então eles aceitam o calor e aceitam o frio, mas sempre de uma forma mediana. O árido é aquele clima de um calor extremo, quer dizer, o Ártico, um frio extremo, o árido, um calor extremo. E ainda temos a Antártida, que é um local que é considerado o maior deserto do mundo, porque não consegue ser habitado, porque a sua temperatura ali é de extremo frio. Então, o que ali existe de vez em quando para estudos, porque eles ficam até por pouco tempo. E é numa escala de rotatividade. 4.000 cientistas apenas conseguem, através de rodízio, geralmente de 6 em 6 meses, que é o que eles aguentam ficar, ir à Antártida para estudar aqueles momentos, aquelas situações que ali são encontradas. E são essas diferenças que os espíritos falam na primeira pergunta. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem a variedade das raças humanas? Do clima, da vida e dos hábitos. E aí a gente pode ver que as nossas raças, que já não se fala mais raça, se fala etnia, as nossas etnias são diversificadas em função disso. E aí aquela cultura acompanha aquele local habitado. Tudo de uma forma estrutural de cima para baixo. Se a gente observar o nosso corpo humano, nós somos uma máquina perfeita. Se uma coisa não funcionar,
a outra degringola. Assim foi a feitura do mundo por Deus. Tudo tem seu tempo, local e espaço. Tudo que tem que habitar junto, habita junto. O que não tem que habitar junto é exilado. Como no caso, quando se formam os mundos, é nesse sentido. Não há mais estrutura de convivência ali, então vamos colocar aquele grupo em outro local que ele consiga aprender. E a simbologia, vamos voltar a isso, de Adão e Eva, quer explicar de forma simples uma coisa que os espíritos, se colocassem, não seria entendido, como muita gente não aceita, que nós somos espíritos imortais. Se nós somos espíritos imortais, Deus é a nossa força diretora e criadora. E a ciência, cada vez mais, vem desconfigurando Adão. Por quê e como? Através dos estudos geológicos. O homem já consegue mencionar eras, mencionar populações vividas na Terra a partir dos estudos geológicos, a partir da biologia dos lugares, dos fósseis encontrados. Então, alguns dizem assim, a Terra tem tantos milhões de anos, já foi conseguido descobrir que já ultrapassou o que os livros da minha época diziam. Agora, a evolução, com tudo computadorizado, permite um avanço de descobertas ainda muito maior. E o que a gente pode perceber com tudo isso, sem desdenhar de tudo isso? Primeiro, que a gente não pode desdenhar da Bíblia. A Bíblia teve o seu papel de clareador para nós. Quando ela se utiliza da raça adâmica para o povoamento da Terra, ela nos mostra uma configuração física, não espiritual. Mas os espíritos vêm modificar, e a própria ciência vem exterminar quase com essa proposição. 6 dias não levariam ao propósito que Deus planejou para nós. Por que não levariam? Porque Deus quis mostrar a importância da evolução. A evolução. Sementinha, brotinho, plantinha, arbusto, árvore. É o que nós somos. A natureza nos mostra nós. A natureza desvenda o homem de forma rápida para nós. E aí a gente parte, que eu trouxe aqui, porquê disso tudo, que eu achei bem interessante, porque eu acho que a gente tem que dar até a condição de entendimento àqueles que, o louvor àqueles que realmente tiveram condição para isso. E aí eu fui buscar Jeremias 18, que ele nos diz assim, Jeremias 18. Espera aí, gente, só um pouquinho. Jeremias como barro na mão do oleiro.
Porque, na verdade, a Bíblia nos diz que nós fomos feitos do barro. E por que nós fomos feitos do barro? Aí agora a gente vai entender o propósito dessa citação bíblica. O Senhor mudou com amor a vida do profeta Jeremias. E isso nos lembra como ele pôde moldar a vida de cada um de nós. Seu nome, Jeremias, significa Jeová exaltará. E embora tenha sido valente no serviço ao Senhor, o profeta Jeremias, olha que bacana, passou por muita angústia de espírito. Então, Jeremias conversava com Deus, estava no serviço de Deus 24 horas. Mas Jeremias não foi poupado das suas angústias. Por quê? Por suas escolhas e livre-arbítrio. Em alguma época, durante a primeira parte do ministério de Jeremias, que durou mais de 40 anos em Jerusalém, o Senhor o instruiu a visitar a casa do oleiro. O que é um oleiro? É um homem que trabalha com barro, faz as cerâmicas do barro. Jeremias observou o oleiro trabalhar. Ele girava com os pés uma roda, enquanto trabalhava com as mãos um monte de barro molhado numa outra roda. A cerâmica é uma das mais antigas habilidades manuais dos povos civilizados. Jeremias observou o oleiro, descobriu uma falha no vaso que estava fazendo. E despertou o interesse de Jeremias o fato de o oleiro desfazer a forma do barro e começar de novo a modelar um vaso. O Senhor fez então uma pergunta retórica: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? O que a gente entende por essa proposição, neste momento, trazendo para Jeremias o barro, o oleiro? O barro é moldável. Por que Deus criou o homem do barro? Por que a figura de criar um homem do barro? Isso é uma coisa muito inteligente, gente, e Deus é fascinante, porque, na verdade, nos mostra tranquilamente a forma de o barro pode ser desfeito, o barro é moldável, o barro se transforma. Então, quando a Bíblia faz a comparação do homem sendo criado pelo barro, através do barro, ele quer nos dizer assim, ó, você está sendo criado para viver uma vida de evolução, de crescimento. Mas se em algum momento você falhar, não se desespere. Você vai ter a chance de se modelar novamente. E essa modelagem vai transformar você. E essa transformação vai fazer você crescer, entender as suas más escolhas, o seu livre-arbítrio equívoco, e você tem a condição de transmutar tais momentos ruins. Então, gente, nada que está na Bíblia, porque nós somos espíritas, da doutrina espírita, nós seguimos Kardec, mas não esqueçam que Kardec trazia consigo no seu material de estudo uma Bíblia que ele achava admirável a sua tradução, porque ele achava que era a forma mais perto do que os espíritos lhe passavam. Então as pessoas às vezes dizem assim:
Ah, mas a gente não pode seguir a Bíblia. Não, não é para a gente seguir. Mas as alegorias criadas na Bíblia foram depois totalmente traduzidas pelos Espíritos de uma forma linda e fácil e entendível e aproveitável, porque o principal é isso, nós sabermos aproveitar o momento que a gente é destruído naquele barro e fazer uma nova modelagem e nos tornarmos um outro ser. Esse é o propósito da criação do planeta Terra. Espíritos que vieram com deficiências aportarem aqui pelos cuidados do Cristo Jesus, eleito por Deus para poder se melhorar. Somos os únicos no universo? Não. Vários mundos existem, inferiores e adiantados. Mas, na verdade, todos ainda estamos em condição evolutiva. Todos ainda estamos em condição evolutiva. Jesus, quando veio para a Terra, precisou de um achatamento espiritual muito grande, porque o seu fluido era de uma magnitude impressionante. E nem por isso Jesus disse ao seu pai: eu não vou, porque eu vou ser sacrificado. Jesus aceitou aquela oportunidade de crescimento. E Jesus ali cresceu ainda mais. Mas Jesus diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Como quem diz: meu corpo físico já não aguenta mais. Eu preciso sair deste corpo físico. E é assim conosco também. As nossas transmutações são necessárias. As nossas encarnações podem ser benéficas ou não, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com o nosso livre-arbítrio. E para a gente terminar, para mostrar que as coisas não são tão diferentes, eu ouvi de um estudo que eu achei bem interessante, um comparativo de Adão e Eva, Jeremias, com a lenda dos Iorubás. E eles dizem assim, que os Iorubás diziam que o Deus Olorum, que é o Deus dos deuses para eles, é o magnânimo, pediu a Obatalá, que era o Deus da criação, para criar um ser. E Obatalá disse: Senhor, é preciso? Ele disse: é preciso. E Obatalá começou a pensar como criar aquele homem. E aí Obatalá pegou o ferro, começou a moldar um homem, mas percebeu que ao moldar o homem do ferro, o homem seria muito duro. E aí Obatalá vai para a água, tenta moldar um homem de água e percebe que é muito volátil, que vai se desfazer muito rapidamente, e não é a intenção de Olorum. Obatalá então pega o fogo, mas sente que o fogo é destruidor. E aí Obatalá vai para a pedra, e ao esculpir um homem de pedra, ele vê a frieza ali. Então ele no ferro viu a dureza, na água viu a volatilidade, a vulnerabilidade, no fogo a destruição e na pedra o frio. E aí ele resolveu fazer a última tentativa. Ele pegou o barro macio, o barro moldável,
o barro que se transforma, que se modifica, que se reestrutura para seguir. É como eu brincava muito com bonequinho de barro quando era pequena, porque a família era muito pobre, a casa da minha avó era chão batido. E a gente fazia aqueles bonequinhos, botava no sol. Quando a gente olhava para o boneco, estava com o olho torto, a boca torta, a orelha mal feita, a gente pegava e desmanchava, umedecia e refazia um outro boneco. Somos nós esse exemplo, através de Jeremias, através dos iorubás. Então, o que a gente pode perceber? Que ainda tem mais uma coisa importante. E aí ele faz o homem do barro e sopra o sopro divino, o sopro de Olorum. Ao soprar o sopro de Olorum, o Olorum fica satisfeito e pede que o Batalá proteja aquele homem. E o Batalá pede aos orixás, que são as forças do universo, para protegerem aquele homem, quer dizer, a nossa natureza, né? Nós espíritos, protegidos por Deus, numa natureza, num universo, num mundo fantástico, que a gente mesmo está destruindo. E essas alegorias e lendas são consideradas cosmologia. E o que é cosmologia? É a feitura do universo. É a criação do homem, é a forma de entender todo esse mecanismo, que para nós espíritas se torna mais fácil, porque a gente ama, entende, aceita, permite o trabalho da espiritualidade em nós. Sabe que os propósitos de Deus a cada encarnação, boa ou difícil, é para evolução e crescimento. Por isso o homem é o barro, é o macio, é o moldável. E Kardec sempre diz, nada nunca está perdido. Todas as chances nós temos. Os espíritos dizem isso para nós. Então, que a gente saiba aproveitar os nossos momentos de refazimento. Não tenhamos culpabilidades em nós, desestruturas em nós pelas nossas falhas, pelos nossos erros, mas aproveitemos a oportunidade de encarnação, de evolução, através da figura alegórica de Adão, como o primeiro homem, mas entendendo que o Espírito é que habitou este mundo. Os espíritos é que tiveram uma oportunidade de vir para cá e aqui melhorar. Então, ajudemos a nossa evolução com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Nos transformemos. É o que eu tinha para vocês hoje. Que a paz de Jesus habite sempre em nós, nos refaça, nos reestruture e nos modele a cada dia para um melhor tempo em nós, porque nós somos espíritos imortais, individualidades responsáveis por nossas ações. Um bom dia para vocês, um bom fim de semana, Deus conosco sempre. Muito obrigada. Queridos irmãos, por isso e para isso, aqui estamos, nessa manhã de sábado ensolarado, ouvindo, procurando refletir para compreender, através do estudo e das palestras, o verdadeiro sentido da vida. Como disse Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E só através do estudo da doutrina espírita poderemos chegar a essa compreensão. Muito obrigado, Tereza,
pela sua explanação, que nos trouxe motivo de bastante reflexão. Vamos passar ao segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos a gentileza dos médicos se posicionarem. Deus, nosso Pai, agradecidos somos pela oportunidade de aqui estarmos, amparados pelo amor do nosso Mestre Jesus e por toda essa espiritualidade amiga. Pedimos que, por intermédio da mão dos médios, eles possam transmitir os fluidos e energias que todos nós viemos aqui buscar. Seja em seu nome, Mestre Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, que pedimos a permissão para iniciarmos o nosso momento do passe. Graças a Deus. A sustentação de hoje se refere ao capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 6 e 7, capítulo 19, a fé transporta montanhas. O item 6, ele se refere a explicar a diferença entre a fé cega e a fé raciocinada. E sempre quando a gente pensa na palavra fé, naturalmente, a gente se remete à fé religiosa. E cada religião, ela tem os seus dogmas particulares. E essa fé cega, atualmente, ela já não é mais tão aceita por nós. Porque conforme vamos evoluindo, vamos amadurecendo, vamos crescendo, a necessidade do entendimento vai aumentando. Então, e conforme a gente vai amadurecendo e raciocinando e buscando o porquê das coisas, a fé cega já não encontra mais espaço e a fé raciocinada, que é baseada nas verdades espirituais, que é o que a doutrina espírita traz para a gente, se faz presente. E um outro ponto também importante a se falar com relação à fé cega, para depois a gente passar para a fé raciocinada, é que o excesso da fé cega, ela pode levar ao fanatismo, e isso também não é mais, não cabe mais a nós espíritas que temos o conhecimento, basear o nosso entendimento na fé cega, e sim sempre raciocinando, estudando e aprendendo, buscando sempre o conhecimento. A fé, como muito bem dito aqui no item 7, ela não é imposta, ela não pode ser imposta. Ela deve ser fundamentada sempre nas verdades espirituais. E o que é isso? Cada vez que a gente, por exemplo, vem às palestras públicas num centro espírita, cada vez que a gente estuda o Evangelho, estuda as obras básicas do Espiritismo, estuda todos os conhecimentos que Kardec trouxe para a gente através dos livros, a gente constrói uma base de entendimento e de compreensão da vida. E além disso, conforme a gente vai estudando e vai compreendendo e vai vivendo, as provas que passamos ao longo das nossas vidas, elas vão acontecendo e vão confirmando o que nós estudamos. O ponto é, estamos preparados para identificar nessas provas
as respostas que nós buscamos com relação à nossa evolução? Muitas pessoas vivem, nascem, morrem, vivem, não amadurecem, muitas das vezes porque realmente ainda não chegou o momento, ainda são indiferentes às provas, ainda são indiferentes à importância e à necessidade de evoluir. Mas muitas das pessoas, porque conforme a gente vai ganhando conhecimento e estudando, a nossa responsabilidade diante da vida se torna muito maior. E naturalmente as pessoas fogem dessa responsabilidade e buscam não estudar e não entender, para não olhar com mais carinho para a importância da nossa vida. E um terceiro ponto também é com relação ao orgulho, porque todas as vezes quando a gente entende que existe uma força, um poder maior guiando a nossa vida, e que se faz necessário a gente se inclinar diante desse poder, diante de Deus, diante do verdadeiro sentido da vida, da nossa existência, a gente tem que colocar o nosso orgulho de lado, trabalhar esse orgulho, vencer esse vício e ser humilde diante da vida, diante das dificuldades, diante do que Deus traz para a gente. A gente vê muitas pessoas, às vezes mais novas que a gente, com uma fé muito maior do que nós, né? E, na verdade, a fé, ela é estudada. E o conhecimento adquirido, ele vem sendo trazido ao longo das encarnações. Então, hoje a gente já tem contato com a doutrina espírita, a gente já tem contato com o conhecimento. Na nossa próxima encarnação, com certeza, através das nossas intuições, essa educação da fé, porque ela é estudada, ela é educada, ela é adquirida, a gente vai entrar em contato com ela. Então, mais jovens, nós teremos mais fé diante da vida. A gente vai ter mais facilidade de entender as nossas provas, de entender as nossas expiações, de ter a humildade, se resignar diante delas, tendo a certeza que a gente está sempre amparado e que todas essas dificuldades, elas acontecem pelo amor que Deus tem por nós e quer que a gente evolua. Graças a Deus. Muito obrigado, Raquel, pela sustentação dos passes, que está sempre harmonizado com os nossos irmãos espirituais. Nós vamos fazer a leitura de uma mensagem do plano espiritual. Paz a todos. Que a paz, essa alegria não seja passageira, seja constante entre vocês, entre nós desencarnados. Que essa paz se faça presente nos irmãos que ainda sofrem, que ainda mesmo como espíritos continuam com suas dores, com os seus apegos do mundo físico. Que vocês, nesse dia, possam elevar vossos pensamentos junto a nós, para pedirmos ao Pai bênção e luz para os irmãos que vivem no mundo espiritual. Que nossas palavras, os nossos pensamentos possam ajudá-los a enxergar a luz. Pediremos ajuda para clarear as mentes desses que ainda choram, lamentando sobre seus corpos que se tornaram pó, que se decompuseram. Ó Deus Pai de amor, permita-nos uma aproximação a esses irmãos que ainda sofrem pelo amargor da vida que tiveram, que ainda se encontram perdidos e em lamentação. Também a esses irmãos
que pelo sentimento de profunda aversão, profundo ódio, continuam presos em seus túmulos. Ó Pai, tende misericórdia, permita que o nosso Jesus nos autorize a levar o seu amor, levar a sua luz, o que vem dele, do próprio Jesus. Levaremos para perto desses irmãos que também, Pai de amor, são seus filhos, que através dos nossos pedidos de ajuda, de socorro, Deus, possam esquecer o mal que ainda os prendem nos terrenos umbralinos. Deus, ó Deus, permita que seu Filho Jesus Cristo nos ajude, nos auxilie a resgatar esses irmãos. Que oriente os trabalhadores desses resgates no mundo invisível. Que todos vocês ainda sintam paz, sintam o forte abraço do nosso Jesus, do nosso Mestre, do nosso Codificador. Todos vocês juntos a nós que junto trabalhamos para Ele, o nosso Jesus, pedimos essa paz pela humanidade, pelo mundo, meus amados. Peçam paz, peçam. Muitos irmãos se desligam e encontram paz. Alcançam voos eternos e se libertam dos sofrimentos. Ó Pai, sabemos que são muito poucos os que conseguem porque trazem consigo equilíbrio emocional, possuem elevação moral, são disciplinados, trazem o amor do Mestre. Para esses irmãos que logo serão direcionados aos trabalhos, também pedimos, Pai, por eles, que continuem suas longas jornadas de amor, no bem e evoluindo com sabedoria divina, segundo o santo e árduo caminho, que continuem. Paz a todos, irmãos encarnados e desencarnados, um trabalhador para o Cristo. Assim, querido Mestre Jesus, em seu nome, mas acima de tudo, em nome do nosso Deus Pai único, amparados por essa espiritualidade amiga, que temos como dirigente espiritual Altivo Panfiro e toda a falange espiritual de amor que sustentam o pilar desta casa. Agradecidos à presença de todos, agradecidos ao nosso anjo da guarda, chegando ao final de mais essa reunião pública, pedimos, Pai, que pelo amor de Cristo, pela espiritualidade amiga, que possam nos acompanhar no retorno aos nossos lares, que possamos ter dias melhores, dias felizes, porque sabemos que estamos procurando seguir o caminho e os ensinamentos de Jesus. E assim, felizes que estamos, pedimos, Mestre Jesus, em nome do nosso amor, em nome do amor desses guias espirituais, em nome do seu amor, Mestre Jesus, mas, sobretudo, em nome do amor de Deus Pai, a permissão para darmos por encerrado a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Lembrando mais uma vez, aqueles que